Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre descritores. Bom, por que nós precisamos aprender a definir os descritores que nós vamos utilizar na nossa busca por artigos científicos? Bom, para que a gente tenha um bom retorno, né, na base de dados, quando nós buscamos artigos sobre um determinado tema, nós precisamos utilizar as palavras corretas, né, para facilitar o retorno da inteligência artificial, né, do software, para essa busca. Tá? Então, nós precisamos definir as palavras que nós vamos utilizar. Então, quando o autor ele submete, né, a sua publicação para uma revista, ele define quais são os descritores, né, que serão utilizados para que as pessoas encontrem o trabalho dele. E esses descritores, eles são padronizados, tá? Então, é preciso que a gente aprenda a buscar estes descritores, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui como nós fazemos para encontrar os descritores em ciências da saúde, tá bom? Então vamos lá. Então, no Google, tá? Você pode digitar descritores em ciências da saúde ou DEX, tá? Aqui. E já esse primeiro, né, resultado, tá, do Google, nós vamos clicar aqui. E aqui então está a página, né, dos descritores em ciências da saúde, que faz parte da Biblioteca Virtual em Saúde, tá? E quando nós encontramos um descritor em ciências da saúde, ele já nos retorna os descritores em inglês, espanhol e francês, tá? Então, você vai precisar dos descritores, né, numa língua estrangeira, dependendo da base de dados na qual você vai buscar por artigos científicos, tá bom? Então, é muito importante que a gente defina, né, e que você, ao encontrar os descritores, anote tanto os descritores em português quanto os descritores nas demais línguas. Basicamente, a gente acaba utilizando, né, mais a busca no inglês, mas algumas bases de dados, às vezes você vai precisar de uma busca mais específica, uma base de dados espanhol ou francesa, né? Então, você pode utilizar esses descritores neste idioma, tá? Bom, por que então nós precisamos definir os descritores? Por que eu não posso simplesmente digitar a palavra que eu quero, né, o termo que eu quero na base de dados e esperar, né, o retorno das publicações? Porque, como eu disse no início, as revistas, elas usam, né, esta padronização. Então, já é feita essa padronização para facilitar, tá, a busca nas bases de dados. Por quê? Às vezes, né, um mesmo termo, ele pode ser utilizado por um pesquisador, mas um outro pesquisador utiliza um termo diferente. Por exemplo, eu posso falar sobre aleitamento materno, enquanto outra pessoa fala sobre amamentação. Para mim, amamentação e aleitamento materno são as mesmas coisas. Tem pessoas que consideram um termo ou outro, né, como termos diferentes. Então, a pessoa ela pode ter ideias diferentes sobre o que um determinado termo significa. Então, quando nós realizamos a busca, né, por um termo, eu quero saber o que a comunidade acadêmica está utilizando para definir sobre este assunto. Tá? Então, por exemplo, vou usar aqui esse exemplo da amamentação, tá? Então, vou colocar aqui, ó, amamentação. Não tem o termo amamentação. O descritor em português é aleitamento materno. Então, pode até que que uma busca aleatória em uma base de dados, você digite amamentação e retorne uma ou outra publicação. Mas o descritor em português é aleitamento materno, tá? E aí nós temos o descritor em inglês, o descritor em espanhol, o descritor em francês, e aqui, olha, os termos alternativos, tá? O que significa isso, tá bom? Então, neste caso, só retornou um descritor, tá? Mas nós podemos ver, por exemplo, um outro descritor. Vamos falar sobre adolescência. Vamos pesquisar aqui. Vamos supor, né, que eu gostaria de pesquisar sobre amamentação
na adolescência. Então, eu quero saber se realmente o termo correto para utilizar, né? Eu já sei que amamentação não é, que eu devo usar aleitamento materno, né? E adolescência, será que é o termo correto? Adolescência. Olha só, o termo é adolescente, tá? Significa adolescência, adolescentes, jovens, jovens, juventudes, mas o descritor correto é adolescente, tá? Então, por isso que a gente precisa definir corretamente os descritores para que a gente tenha um retorno da base de dados mais assertivo, tá bom? E assim por diante. Nossa, professora, mas como que eu vou saber qual o termo que eu preciso buscar? Observe qual é o seu tema de pesquisa, tá? Então, qual é o seu objetivo de pesquisa? Qual é o título, por exemplo, né, da sua pesquisa? Então, você vai ter ali palavras que são essenciais na sua pesquisa. E você precisa, então, definir qual é o descritor correto para esses temas. Então, por exemplo, né, vamos supor que você queria avaliar a qualidade do aleitamento materno de adolescentes, né? Então, quais são os termos principais ali? Aleitamento materno adolescente. Vamos supor que eu quero falar sobre obesidade em idosos, né? Então, quais são os termos que eu preciso definir, né? Obesidade, idosos, ou eu quero falar sobre alguma doença, né, relacionada à obesidade, tá? Então, eu preciso saber o que eu quero buscar e vir aqui buscar esses termos principais para definir quais serão os descritores que eu vou utilizar lá na minha pesquisa na base de dados, tá bom? Então, não tem muito segredo, tá? É só sempre voltar aqui na lupa e você vai escrevendo aqui e vendo o que ele te traz, tá? Olha só para mostrar aqui para vocês. Quando eu digitei adolescência, olha só os termos que ele me retornou. Adolescente, consumo de álcool por menores. Então, às vezes, você está pesquisando sobre o consumo de álcool por adolescentes. Tá? E ele te mostra aqui, ó, o termo correto para você fazer a busca na base de dados é consumo de álcool por menores, tá? Uma doença de Sherman, que é alguma coisa específica, gravidez na adolescência, nutrição do adolescente. Então, às vezes, você vai colocar um termo mais geral e ele vai te dar, né, alguns descritores mais específicos e você vai ter que ir buscando até encontrar o descritor que melhor descreve o que você quer encontrar na base de dados, tá bom? Então, aproveite, tá? Utilize esse site, essa ferramenta. Não tenha medo de mexer, de fuçar, né? De utilizar um descritor e, não retornou nada, talvez eu tenha que ajustar esse descritor, tá? Não tem problema nenhum. Tá bom? Vá testando. O uso dos descritores, a gente precisa testar, tá? A gente precisa buscar, ver o que retorna, fazer associações. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. E às vezes, quando você encontra um determinado artigo, né, que, nossa, era exatamente o que você estava buscando. Veja quais são os descritores que esse autor utilizou e use esses mesmos descritores na sua busca. Então, vá ajustando, não tem problema nenhum você ir ajustando, tá? Os descritores que você vai utilizar na sua pesquisa. É claro, né, que se você estiver realizando uma revisão da literatura, isso precisa ser definido, né, previamente. Mas, para uma revisão, né, sobre o seu tema, de referencial teórico, não tem problema nenhum você ir ajustando os descritores conforme você vai encontrando coisas interessantes. Tá bom? Vejo vocês na próxima aula.